E aí, crianças? E aí, famílias? Tudo bom, belezinha? Joaninha tá na área. Hoje eu vou contar a história de um pássaro mágico das terras africanas. Quem escreveu essa história foi a Maria Celestina Fernandes. Ela é assistente social e jurista. Nasceu na Angola, mas vive em Luanda, na capital. Maria Celestina Fernandes, ela também escreve para adultos, mas o maior prazer dela é escrever para as crianças, porque ela acredita que as crianças são uma caixinha de sabedoria. A história que eu vou contar aconteceu há tantos, mas tantos anos atrás, que nem o velhinho mais velhinho daquele lugar se lembra quando que isso aconteceu. Essa história do Kalimba é o personagem mágico principal dessa história. É um pássaro que tem as penas cinzentas e as penas do peito são amarelas. E ele tem o poder de conceder desejos. Acompanha comigo. Houve um ano que na província de Mochico aconteceu uma grande seca. E nessa província as pessoas viviam principalmente do que eles plantavam na terra. Não caía água da chuva, nem um pouquinho assim, a ponto de umedecer o solo. E as sementes que eles haviam plantado não tinham força para germinar sem a água. E o que aconteceu com isso? Todas as reservas de grãos que eles tinham nas casas já estavam acabando e a fome começava a rondar a vizinhança. E com a fome chegando, a tristeza abatia a todos, porque os adultos ouviam os choros das crianças com fome e ficavam mais tristes ainda porque tinha pouquíssimo grão, pouquíssima comida que eles pudessem fazer para aliviar aquele sofrimento das crianças. E com isso, eles também ficavam extremamente tristes. Mas um dia, um dos homens daquele lugar teve uma ideia. Então, um homem dessa comunidade decidiu reunir todos os homens para fazer um pronunciamento, para contar uma ideia que ele teve para tentar resolver essa questão da fome. Ele reuniu todos no jango, que é como se fosse um campinho descampado. Chamou todos e falou: Manos, eu penso que há uma solução pra gente. Será que se a gente enviar os nossos adolescentes da nossa comunidade com os nossos utensílios mais valiosos que nós tivermos em casa, se eles forem em outros lugares buscar esses alimentos e fazerem trocas com esses utensílios? Eu te dou uma foice e você me dá um saco de milho. Eu te dou um machado e você me dá um saco de feijão. Será que eles vão conseguir resolver a questão da fome, pelo menos por enquanto, em nossa comunidade? Todos os homens que estavam ouvindo isso ficaram maravilhados com essa ideia e pensaram: por que a gente não pensou nisso antes? Decididos, resolveram ir para as suas casas, separar os utensílios mais valiosos para o poderem oferecer como moeda de troca. E assim foram correndo para as suas casas. Separaram enxadas, tesouras, machados, foices, pás, pratos, tudo que fosse de mais valioso da sua casa. Reuniram os adolescentes daquele lugar e lhes falaram da grande missão que eles precisavam cumprir para afastar a fome da sua localidade. Dentre esses adolescentes, havia um menorzinho chamado Cababo. O Cababo era neto da dona Racababu. E ele era uma criança, um adolescente muito sonhador, muito criativo e era o menorzinho do grupo. E ele também foi corajoso nessa missão. Embora a fome já estivesse lhe dando fraqueza, a ansiedade de conseguir os alimentos os tornavam cada vez mais corajosos para poder seguir na missão. E assim, os meninos foram, caminharam léguas e léguas e léguas e nada de achar comida. No entanto, avistaram na beira da estrada
um velhinho, um senhor muito idoso. O nome dele era Cota. E o senhor Cota tinha um passarinho em suas mãos. Um passarinho pequeno, de penas cinzas e amarelas no peito. O velhinho fez uma proposta a eles. Olha, meninos, vocês me dão o utensílio de vocês e eu lhe dou o passarinho que eu tenho. Os meninos mais velhos olharam aquela proposta do senhor e falaram: isso é um absurdo. A gente está com fome e o senhor propõe dar um passarinho para a gente. O que é que a gente vai fazer com esse passarinho? Mas o Cababo, que era o mais novo, mais sonhador e mais criativo daquele grupo, resolveu fazer o seguinte: deixou os mais velhos irem na frente, ouviu com cuidado a proposta do senhor Cota e resolveu fazer a troca. Ele pensou: vou arriscar, vai que dá certo. Só que quando o Cababo deixou os amigos irem para frente, o senhor Cota contou a verdade para ele sobre o passarinho e falou o seguinte: Meu filho, esse é um pássaro mágico. Tudo que você pedir a ele, ele vai realizar. Esse pássaro, ele é tão especial e tão poderoso que ele é capaz até de acabar com a seca do lugar onde você vive e vocês terem fartura de novo nas vossas plantações. O Cababo ficou muito feliz, mas o senhor Cota fez uma observação para ele. Olha, você não pode contar para todas as pessoas os poderes desse pássaro, senão ele perde os poderes. E quando chegar no seu lugar, na sua comunidade, você primeiro vai ter que criar condições para poder contar a verdade para os seus avós, porque eu sei que você vai enfrentar muitos problemas por conta dessa troca que você fez comigo. O Cababo seguiu à distância, agradeceu muito aquele senhor por tudo que ele tinha feito, mas deixou os amigos irem na frente e seguiu à distância, porque os amigos, por saberem que ele tinha feito aquela troca, sem saber que o passarinho era mágico, os amigos começaram a rechaçar o Cababo. Isso é um absurdo! Como é que você faz uma troca dessa? Os seus avós estão sentindo fome e você troca por um mísero pássaro? O Cababo ficou apenas quieto, lembrando o que o senhor Cota tinha dito. Ó, segredo, em boca fechada não entra mosquito. E durante essa caminhada, o Cababo se fartou. Os amigos estavam lá longe, não queriam ir perto. E tudo que o Cababo queria comer, o passarinho realizava. Calimba, eu quero um pirão de milho. Calimba fazia. Calimba, estou cansado, eu preciso descansar. Eu quero uma esteira fofinha e um travesseiro de folhas. O Calimba realizava. Então, o Cababo pôde testar os poderes do pássaro mágico antes de voltar para sua comunidade. Os meninos andaram bastante e, com isso, encontraram uma região onde puderam realmente realizar a troca dos utensílios por alimentos. Conseguindo resolver esse problema, os meninos retornaram para suas comunidades. E chegando lá, foram todos muito aplaudidos por terem conseguido alimentos para saciar a fome de todos, tanto dos mais velhos quanto das criancinhas. Mas a fofoca sobre a troca do Cababo já havia chegado ao ouvido dos avós, e os avós brigaram muito com ele. Só que o que o Cababo fez? Ele fez o que o senhor Cota falou para ele: crie as condições para depois você poder contar a verdade. E foi assim que o Cababo fez. Ele pediu ao Calimba para fazer uma mesa muito farta, cheio de grãos, de saladas, de coisas gostosas, até coisas muito valiosas que os avós nunca tinham experimentado na vida. E com isso, chamou os avós que estavam lá no jungle. Vovó, vem aqui dentro de casa. A avó não queria nem ouvir o Cababo. O que esse moleque está querendo? Já não basta o que ele aprontou nessa missão? Vovó, vem aqui comigo. E assim, o vovô e a vovó resolveram atender o chamado do seu neto. Chegando dentro de casa,
Quando abriram a porta e viram aquela mesa cheia, farta de alimentos, eles ficaram tão emocionados que não conseguiram nem saber como falar, como agradecer ao Cababo. E ele falou assim: agora vocês confiam, porque eu vou mudar a vida da gente e de todo mundo que mora perto da gente. Os avós ficaram estupefatos, ficaram surpresos, esperando o que poderia vir daqui para frente, já que aquela mesa toda estava posta, alguma mágica, alguma coisa poderia acontecer. O único pedido que Cababo fez aos avós foi o seguinte: vovô, vovó, por favor, não conte pra ninguém. Deixa eu resolver a vida da nossa comunidade. Isso é um segredo nosso. E assim os avós fizeram. Comeram, se fartaram e resolveram confiar no seu neto pelo menos uma vez. No dia seguinte, era madrugada ainda. O Cababo acordou bem quietinho, ainda estava escuro. Caiu uma chuva bem fininha e decidiu fazer uma caminhada. Caminhou quilômetros e quilômetros procurando um lugar que fosse próximo a um rio. E o Cababo conseguiu um lugar que tinha uma grama verdinha, verdinha próximo ao rio. Tinha muita natureza e muito verde para as pessoas e as crianças poderem brincar e fazer suas plantações. E nesse lugar, o Cababo, junto com Kalimba, pediu coisas importantes. Kalimba, eu quero uma casa boa, uma casa para cada família, uma casa com conforto, com todos os utensílios necessários para a gente viver bem. Eu quero que a nossa comunidade seja muito próspera, muito abundante e que todos sejam felizes, todos tenham alegria de viver. E assim o Kalimba fez. Do nada, de repente, num passe de mágica, casas começaram a ser construídas e ali se criou uma nova comunidade. Enquanto o Cababo retornava para sua comunidade, já era manhãzinha, já estava amanhecendo. Chamou os avós e pediu para reunir todo mundo junto lá no jambo, no campinho onde eles faziam as reuniões. Todo mundo da comunidade estava, por aqui com o Cababo, porque eles não acreditavam que o Cababo tinha feito aquela troca absurda. Mas eles não sabiam, né, do poder do pássaro. E assim, o Cababo pediu um voto de confiança à sua comunidade. Por favor, caminhem comigo. Eu vou levá-los a um lugar, a um paraíso, onde a gente vai ser muito mais feliz do que a gente é aqui. Chegando lá, no lugar, os olhos de todas as pessoas brilhavam como as estrelas do céu. Não estavam acreditando em tamanha beleza. Eles nunca haviam visto um lugar tão bonito como aquele, com jardins, com flores e um rio lindo passando próximo a esse ambiente. E ali, daquele momento para frente, depois que o Cababo se sentou na sua cadeira, todo pomposo, vestido com as suas roupas de soba, que é o sábio da aldeia, as pessoas se arrependeram e choraram tanto de emoção quanto de arrependimento, pedindo desculpas por não ter confiado na palavra daquele jovem, daquele pequeno sonhador. O Cababo, dali para frente, passou a ser o sábio e todos passaram a respeitá-los naquela aldeia onde viviam. E assim, a história terminou. O Cababo resolveu o problema de todo mundo e ainda gerou mais prosperidade para todos. Me conta uma coisa, e você? Se você tivesse um pássaro como Kalimba, um pássaro que realizasse desejos, o que você pediria a ele? A Joaninha ia pedir uma coisa que ela considera muito importante. A Joaninha ia fazer igual o Cababo, ia pedir uma vida boa para todos nós. Um lugar no mundo onde fosse muito bonito, com muita natureza, onde não houvesse pessoas que explorassem as outras e onde não houvesse o racismo, que é o preconceito contra a nossa cor da nossa pele.
Esse é o maior desejo da Joaninha. Pensa aí no desejo pro Calimba e pede pra ele. Quem sabe ele realiza. Um beijo da Joaninha. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau.